O tempo não para. E é verdade, porque para mim parece que o tempo não para, de verdade. Parece que o meu tempo passa mais rápido, né? Então eu preciso economizar tempo, porque hoje o Senhor falou algo no meu coração muito forte. E se eu conseguir passar metade, só metade do que Ele falou, você pode ter certeza que você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Porque os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. E hoje Ele vai nos dar uma ideologia para viver. Eu sempre fiquei meio preocupado com essa ideia de igreja. Na verdade, vou abrir meu coração hoje. Posso? Eu nunca gostei desse negócio aí. Nunca gostei. Papo furado. Eu ficava pensando assim, porque contaram para mim assim, ó, uma história furada, que eu tava indo pro inferno, e eu tinha que aceitar Jesus. Eu falei, mas por que eu tô indo pro inferno? Qual que é a minha culpa nessa história? Eu nasci já com dívida. Eu falei, não, um Deus desse eu não quero, não. Tive banda de rock, falava que era anticristo. Eu falei, não, que papo furado é esse? Na cultura judaica cristã, eles dizem que você tem uma natureza pecaminosa. Conversa fiada. Por quê? Cara, eu não conhecia Adão. Eu não vi Eva pelada. Eu não comia maçã. Não era maçã, né? Só para ficar engraçado, eu falei. E me deram uma dívida. Isso vocês já entenderam e tal. Eu também fiquei, pô, que negócio doido. E aí depois eu ficava entendendo, mas para que Deus me fez? Aí eu entendi que esse papo era furado. E vocês já viram isso? Já estão ninja nisso? E eu falei, não, mas Deus criou você para servir Ele. Eu falei, não, isso não cola também, mano. Vamos imaginar, pensa comigo, rapidinho. Você tem filho, então você está vivendo, tem um casamento legal. O pai fala assim, é o seguinte, amor, nossa vida está boa, casamos, estamos bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um filho para servir a gente? Para cortar grama, para lavar o carro, para lavar a louça, para trabalhar, para nos sustentar. Foi para isso que você tem filho ou não? Não. Quando você tem filho, o que você faz com ele? Você serve o seu filho. Você dá roupa, comida. Tem uns que não merecem, mas você faz. Aí vieram contar papo furado. Não, Ele te criou para adorar Ele. Primeiro que eu falei, deve ser chato pra caramba o céu, né, mano? Imagina você ficar lá, adorando Deus, com os anjinhos, tocando harpa. Aí eu falo assim, eu quero ir pro inferno. Porque vai estar o meu, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Pô, vai ter show todo dia, Jim Morrison, entendeu? Pô, você acha que eu vou querer ir pro céu? Papo furado, Deus te fez para adorar Ele. Oh, eu te adoro, Senhor. Você criou um filho para isso? Você teve um filho para fazer isso? Você quer que seu filho fique todo dia, papai lindo, mamãezinha, eu te amo, eu te adoro. É isso? Não. E por que Deus tem que ser assim? E aí eu estudando, e tive que estudar, queridos, para entender esse negócio aí. Porque a conversa que me falavam, eu falei, não é isso aí, não é possível, eu não acredito nisso. Eu não creio. Só que, porém, eu no meio dessa confusão toda, dessa palhaçada toda, mudou a minha vida. Eu fui parar numa igreja porque eu perdi tudo, eu não tinha mais nada que perder. Fiquei na miséria, esperando o nego jogar bituca de cigarro para pegar para fumar. Eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E um dia eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Foi essa a minha oração. E a minha vida mudou. Só que mudou dentro de uma palhaçada que eu falo, não é isso, não é possível. Tive algumas experiências com Deus, duas muito fortes. Tive várias, mas duas muito fortes. Tive uma teofania, Jesus apareceu para mim e falou comigo, Alessandro, eu te chamei para revolucionar o evangelho. Isso entrou como uma flecha no meu coração. E eu criei nisso. E é por isso que eu sobrevivo até hoje. Por quê? Porque o pior lugar que você tem para servir a Deus é dentro de uma igreja. Acho que você nunca vai conseguir servir Ele dentro de uma igreja. Deus tinha uma vontade. Deus tinha um desejo. Quando Deus começou a formar tudo, Deus falou, haja luz, haja. E o maluco já chegou empolgado. Já chegou acelerando e fazendo. Pá. E aí a gente foi vendo o poder dele. Só que de repente ele revela uma vontade. Ele cria todo um ambiente. Cria céus, rios, laguinho, passarinho. Cria tudo. Ele cria um ambiente para quê? Para manifestar a vontade dele. E qual que era a vontade dele? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é uma vontade. Em todo o tempo ele expressa o poder dele. Na criação Deus expressa o seu poder. Mas quando ele cria o homem, ele manifesta uma vontade.
Eu digo faça, faça, faça. Façamos um churrasco hoje. Quem quiser me convidar, fique à vontade. Façamos um churrasco, uma vontade. Deus expressa uma vontade e Ele quer revelar essa vontade aonde? Na terra. Deus quer manifestar o seu ser no humus. Humus, terra fértil, também vem de humildade. A nossa ideia é humildade. Então Ele quer manifestar agora a sua ideia, o seu desejo no humus, na terra. E Ele quer manifestar o seu ser humusano. Ou seja, um ser humano. Porque Deus criou o homem para manifestar a vontade dele, para expressar os seus atributos invisíveis na humanidade. Enquanto a religião quer nos tirar dessa humanidade e nos transcender para um céu, para um paraíso, para um nirvana. Quase que falei uma coisa que eu não devia. Mas partiu aquela ponte, eu ia falar isso aí. Ele quer levar a gente para qualquer lugar. Deus está dizendo, não, mano. Eu quero povoar a terra. Não é o céu. Se Deus quisesse povoar o céu, Ele criava a gente no céu. Deus não quer povoar o céu, Ele quer povoar a terra. Ele nos predestinou a revelar uma vontade. Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus faz essa oração, Ele não está ensinando uma oração. Ele está ensinando como orar. E é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. E qual que era a vontade dele? Expressar quem ele era, o ser que ele era. E ele faz o homem à sua imagem, à sua semelhança. No começo ele diz assim, Deus formou o homem, macho e fêmea, os criou. Então quando Deus formou o homem? Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quem é engenheiro aqui vai entender o que eu vou falar. Quando você cria um prédio, fala, façamos um prédio, e você coloca no papel, aí você começou a criar. O prédio não existiu quando ele se concluiu. Ele existiu no começo, na matriz, no projeto. Ali ele começou. Então Deus falou, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Macho e fêmea os criou. E aí depois continua, e aí ele faz primeiro o homem. E formou Deus o homem do pó da terra. Mas já havia o conceito de macho e fêmea. Não é que Deus errou, fez um negócio errado, a mulher no segundo plano. Não. Deus tinha consciência do que ele estava fazendo. Porque Deus queria manifestar a sua natureza. Preste atenção, a gente consegue reconhecer Deus no poder dele. Então você olha para o pôr do sol e você reconhece Deus. Você olha para a humanidade e você reconhece Deus. Você olha para um milagre e você reconhece Deus. Mas você só pode conhecê-lo em uma relação. Não tem como você conhecer a Deus se não for numa relação. Deus é relacional. Não tem como, não existe uma maneira de você conhecer a Deus se não for em uma relação. Você pode até reconhecer o poder dele, mas conhecê-lo só em uma relação. Por isso que ele disse que não era bom que o homem fique só. E preste atenção, se o homem era a imagem e semelhança dele, ele disse não é bom que o homem fique só. De onde ele tirou essa ideia? Dele. Ele não queria ficar só. Porque ele fez o homem a imagem e semelhança dele. Ele falou assim, ó, não é bom que o homem fique só. Ou seja, como ele é igual a mim, eu não gosto de ficar só. Eu sei que ele não vai ficar só. Deus não falou assim, vou fazer o homem. Ah, eu tenho vontade. Ei, faça. Não. Ele disse, façamos. Ele revela uma relação. E o homem é um ser relacional. Não existe salvação no indivíduo. Isso é o maior papo furado que existe. Esse papo de, crentinho é filho de peixe, peixinho é, filho de cachorro, cachorro é, mas filho de crente, crentinho não é não. Deus não tem neto, você cuida da sua, que eu cuido da minha. Isso aí é o papo mais egoísta que existe na face da terra, e religioso. Porque quando Deus foi criar, manifestar a sua ideia, Ele falou, não é bom que um homem viva só. Ou seja, ele precisa de uma relação. Vamos lá, quando Deus vai escolher um povo, Ele vai lá na Mesopotâmia, um dos caldeus, escolhe Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e em ti serão salvos todas as famílias da terra. Quando Ele fala isso,
Todas as famílias, indiretamente ele exclui o indivíduo. Porque a família é composta de indivíduo. Se ele falasse assim, ó, em ti serão salvos todos os indivíduos da terra, indiretamente ele incluía a família. Porque a família é composta de indivíduo. Mas ele está dizendo, não, em ti serão salvos todas as relações. Deus está falando de uma relação. Ele está falando que nós precisamos restaurar uma vontade, um desejo, que era manifestar os seus atributos na terra. E como eu posso manifestar o atributo de Deus, se não for em uma relação? Não tem como Deus ser conhecido se não for em um relacionamento. Não existe isso. Não existe. Ontem eu estava assistindo televisão e estava passando o Percy Jackson e o Caçadores de Raio. Eu gosto muito de mitologia, de filosofia. Eu sou professor de filosofia. Se eu não vigiar, eu viajo nessa área. Mas, e aí naquele filme ele passa vários pontos da mitologia, que é a história do pensamento. E eu me remeti lá na mitologia, na Odisseia de Homero. E a Odisseia de Homero é tremendo, vocês já conhecem, tem várias histórias que já viraram filme. Mas no meio dessa Odisseia, Ulisses está no meio de uma luta, e luta com o Minotauro e não sei o quê. E Ulisses vai e mata, e na verdade ele não mata. Ele fura o olho de Cíclope. Cíclope era um maluco que só tinha um olho. Então imagina, ele furou, já era, o cara ficou cego. E aí o que aconteceu? Ele está voltando para casa e voltando por onde? Pelo mar. Só que Cíclope era filho de Poseidon. Poseidon, deus dos mares. Ele falou, cara, esse cara zoou meu filho, agora eu vou zoar ele. Mandou uma tempestade, falou, vou castigá-lo. E afundou o barco, e agora sai Ulisses nadando e para numa ilha. Ilha de Calipsos. Pensa numa mulher, Calipsos. Tipo o rostinho de Angelina Jolie, ou da minha esposa, assim, meu Deus do céu. E assim, ó, o corpinho assim, tipo... da minha esposa. Não, que vocês vão ficar olhando para ela, né? Vou colocar outra para vocês. Mas imagina uma deusa. Aqueles glúteos. Pensa numa coisa linda. Se apaixonou por Ulisses. E a ilha de Calipso era um resort, 5 estrelas. Várias ninfos, tipo várias paniquetes. Servindo ele tudo que ele queria. Tudo que ele queria elas faziam. Imagina, churrasquinho de lagosta, né? Camarão. E você fala, pô, que castigo é esse, meu? Castiga eu! Só que todas as noites, Ulisses chegava na beira do mar e começava a chorar. Porque ele queria voltar para sua terra. Ulisses era rei de Ítaca, casado com Penélope. E ele era apaixonado por a sua esposa. E ele queria voltar para o seu lugar. E ele ficou 7 anos nessa prova. E aí Zeus decide liberar. O Zeus, que era deus dos deuses, fala com Calipsos, que era uma deusa de 3ª, 4ª categoria. Fala, escute, libera o menino aí. Ele já sofreu bastante. E aí então ela fala assim, mas antes eu vou dar a última cartada. Ulisses, eu estou apaixonado por você. Fica comigo. E eu te darei a vida eterna. E não só isso, também vou te dar a juventude eterna. E você vai ser um deus. Ulisses era mortal, naquela época existiam semideuses. Você vai ser um deus. E aí Ulisses dá a seguinte resposta: de que me vale ser um deus imortal, fora do propósito? Eu prefiro ser um mortal e voltar para minha esposa, para minha terra e cumprir o meu propósito, do que ser um Deus imortal e não cumprir o meu destino. Eu prefiro ser mortal, mas cumprir o meu destino, do que ir imortal e não cumprir a minha história. Queria dizer, é isso que está acontecendo com a gente. De que te vale ter um empresário milionário, ser um cara bem sucedido, se você não entendeu ainda porque você existe. Se você coloca a cabeça no travesseiro e você tem que fazer o quê? Tomar remédio para dormir ou remédio para acordar. Você tem que se drogar para poder viver, para poder ficar feliz.
Nem todo prazer do mundo vai trazer felicidade para você. Nem calypso, nem toda orgia, nem todo prazer vai te trazer felicidade, se você não entender para que você existe. Qual é o propósito, qual é a missão. Você tem uma missão aqui na terra. Você tem que entender isso. Você foi predestinado a cumprir uma missão na terra. A gente confunde porque a religião fica com esse papo furado. Predestinação, livre-arbítrio, é porque você foi predestinado. Não, a predestinação não tem nada a ver com o futuro. Predestinação tem a ver com o presente. Tem nada a ver com o futuro. Eu fui predestinado a trazer a vontade de Deus aqui na terra como ela no céu. E qual que era a vontade dele? Restaurar uma relação, construir uma relação. Existe uma relação. Porque Deus quer se manifestar. Um dia chegou um aluno para mim, no seminário, e veio reclamar, porque os alunos, eles moravam junto, e era só Jesus e um caminhão de anjos, totalmente diferente da ilha de Calypso. E aí ele veio reclamar, porque o outro fazia coisa, fez um monte de reclamação. Eu levei ele na frente do espelho, colocou ele de frente para o espelho e baguncei o cabelo dele, falei, agora arruma. E ele foi pôr a mão no cabelo dele, eu abaixei, falei, não, arruma lá. E ele olhou para minha cara, eu falei, eu estou falando sério. E fiz cara de bravo. Arruma lá. Alessandro, mas não dá para arrumar lá. É um reflexo. Eu não consigo arrumar o espelho, é um reflexo. Eu falei, o que você consegue fazer? Arrumar a mim. Escute, se você é a imagem e semelhança de Deus, e você está querendo mudar aquela pessoa, você não vai mudar, porque ela é o seu reflexo. Sabe qual que é o nosso problema? Que nós somos bons demais. O problema não está no ruim, está no bom. Por que acaba uma relação? Por que acaba um relacionamento? Por que acaba um casamento? Porque ele não me dá atenção. Porque ela não faz o que eu quero. Pastor, ela não me respeita. Ei, escute. Pare de querer orar para mudar o seu pai, mudar o seu filho, mudar a sua esposa. Isso pode influenciar na outra pessoa. E o que eu faço? Ore para você, mude a mim, Deus. Mude a mim. Para que eu possa mostrar para ela, para ele, quem o Senhor é. Para que eu possa ser o marido, a esposa, o filho, que o meu pai precisa enxergar, para ele mudar. Enquanto você estiver orando para o outro mudar, você é um crente religioso, sem vergonha. Porque você não pode mudar as pessoas. Você pode mudar você. Essa é a única pessoa que você muda, é você. A única pessoa que pode mudar outra pessoa é Deus. Porque Ele é o dono, Ele que criou, Ele que formou e Ele que fez. Porque quando eu quero mudar alguém, eu quero mudar em qual princípio? Qual é o meu parâmetro? Qual é a minha diretriz? Qual? O meu bem. Aquela pessoa faz mal para mim porque ela não concorda comigo, ela é diferente. Eu quero mudá-la para ficar confortável para mim. De repente, o meu conforto, será que é o necessário para ela? Eu não quero aqui definir a palavra justiça, mas eu quero trazer aqui uma coisa muito legal. O significado do símbolo da justiça. Qual é o símbolo da justiça? Uma balança, lembra lá? Aquela mulherzinha cega, pá. O símbolo da justiça, lembra disso ou não? É uma balança. E quando a gente fala de balança, o que você lembra? Fora os pneus. Olha lá, equilíbrio, peso, medida, nada disso. A origem da balança não era para equilibrar. A origem da balança não era para pesar. Quando ela surgiu da seguinte maneira. Havia uma haste e aqui em cima havia uma outra viga, que chamava fiel, que era a principal parte da balança. E 2 pratos do lado. Então eu vinha aqui e colocava 1 quilo de ouro. E agora eu venho aqui do lado e coloco chumbo. Ouro vai ficar igual a chumbo? Vai? Não. Se eu igualar ouro com chumbo, o que vai acontecer? Nada. A ideia da balança não era trazer igualdade, harmonia nas partes diferentes. A balança ela queria harmonizar o que era diferente. E não pesar, não medir, não julgar. Justiça não é você julgar quem é diferente. Justiça é você ter harmonia com quem pensa diferente. A nossa ideia, sabe qual que é? Eu quero que ele pense igual a mim. E aí, porque a ideia da balança não era trazer o médio não era o objetivo.
Não era no médio crer. Não era crer no médio. Não era no médio crer. Ou seja, não era tornar medíocre as coisas que estavam diferentes. A religião quer te tornar medíocre. Ela quer te fazer igual a mim. Todo mundo igual. Preste atenção, se todo mundo for igual, como eu vou saber quem eu sou? Não tem como. Eu preciso me harmonizar na diferença. Eu preciso ter uma relação na diferença. Não é só porque aquela irmã lá pensa diferente, aquele irmão pensa diferente, que eu não consigo ter uma harmonia com ele. Queridos, a igreja sempre está atrasada. Esse papo furado de discussão de gênero, ideologia de gênero. Meu Deus do céu, a igreja fica aí, não, porque tem dois tipos, é porque Deus falou que é assim, que é casar assim. Ei, cada pessoa é um indivíduo. A psicologia moderna já descobriram 120 tipos de gêneros. Só que eu vou mais além, não é isso não, sai desse negócio aí. Quantos humanos tem na Terra? 7 bilhões? Então são 7 bilhões de gêneros. Acabou. E eu preciso fazer o quê? Me relacionar com ele. Não mudá-lo, porque não sou eu que mudo. Eu preciso ter uma relação com quem é diferente. Não com quem é igual. Que vantagem eu tenho em ter uma relação com quem é igual? Quando eu manifesto o amor? Quando é necessário manifestar. E quando é necessário manifestar o amor? Quando é diferente. Quando a Tabata me ama, quando eu dou um carro zero para ela de presente, isso é moleza. Agora, quando ela me ama, quando eu deixo ela esperando, quando eu combino e não cumpro, aí ela está manifestando o amor. Quando a Tabata me ama, quando eu ofendo ela, magoo ela, e só eu sei fazer isso de uma maneira que ninguém sabe, aí ela está manifestando o amor. Você amar quem te ama, que vantagem tem? A Bíblia diz que Deus nos amou, ainda como estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando a gente não valia nada. A gente não tinha feito nada. A Bíblia diz, você o ama porque ele te amou primeiro. E agora a igreja quer trazer uma mediocridade para a humanidade. O ser humano é divino. Ser humano é divino. E aonde está a divindade? Que eu posso ter harmonia no diferente. Porque quem muda é Deus. Não sou eu. Não tem como eu mudar. Eu sou filho de Deus, mas eu odeio. Eu não consigo ter harmonia. Pastor, mas é o seguinte, eu não consigo, pastor. Eu não tenho comunhão com as trevas. Escute, cantamos aqui, haja luz. Sabe o que é luz? Luz é energia. Ou seja, luz é fótons. Fótons é a essência do átomos. Então tudo é formado de átomos. Agora vamos fazer assim. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Verbo, palavra. Palavra, ela só existiu 3.000 anos antes de Cristo. A palavra logos, no grego, que está sendo traduzido lá, era pensamento. Quando surgiu a palavra, transliterou-se para a escrita. Então, no princípio era o logos, ou seja, o pensamento. Pensamento, sabe o que é? Energia. Como que você mede um pensamento? Por volts. É energia, pensamento. Então, no princípio era energia. A energia era Deus. Pegaram ou não? Então, quando a gente está falando de luz, a gente está falando de Deus, de energia. Você é essa energia agora que vai acender na frente do seu irmão que está no escuro. Porque se você está achando que ele está errado, se você está achando que ele está fazendo coisa errada, então é o seguinte, não aponte, harmonize, porque você vai acender uma luz e ele vai entender que o certo não é aquilo. Não é pôr o dedo na cara e falando, mude. Não. Porque não é você que muda, é a energia que muda ele. Ou seja, é Deus. O que é ser perfeito é harmonizar com o diferente. Eu não estou mandando você concordar com o erro, não estou mandando você fazer o que a outra pessoa faz, eu estou mandando você amar. Você ter harmonia. Você ter harmonia. Porque é só o amor que transforma. É só o amor que vence o mal. O meu filho, em 3 meses, acabou com 3 carros.
qual seria a minha oração se eu fosse crente? Deus, faz meu filho dirigir, ensina ele a dirigir. Muda ele, para me agradar, para eu parar de gastar dinheiro. Não. Qual que é a oração de um justo? Deus, me ensina a ser o pai perfeito, para que ele possa entender como tem que dirigir. E Deus está falando comigo, queridos, agora. Qual que é a minha oração? Deus, muda eu, não a minha esposa. Muda eu para ser o marido que ela precisa ter. Muda eu para ser o pai que eles, meus filhos, precisam ter. Não o filho que eu quero ter. Isso é justiça. Isso é justiça. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente vai pregar para prostituta. A gente vai pregar para traficante. A gente vai pregar para ladrão. A gente vai pregar para homicida. A gente vai pregar para viado. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Sabe qual que é a solução? Eles são nossos irmãos. Não é porque ele pensa diferente, ou que ele age diferente, ou porque ele está fazendo algo que eu não concordo. Eu não tenho que amá-lo. Eu não tenho que ter harmonia com ele. Eu não estou falando para você concordar com um bandido, não. Mas harmonize com ele. Ame-o. Porque não é você que muda, quem muda é Deus. Então vamos ver, porque quando a gente fala assim, quem muda é Deus, fica muito longe. Quem é Deus? Deus é muito longe. Deus diz o seguinte, Deus é amor. E o que é amor? O amor é paciente. Então o que muda? A paciência. Porque Deus é amor, a Bíblia diz. O que muda? A paciência. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. O amor não maltrata. Não é só porque ele pensa diferente que você não vai ter relação, não vai ter uma harmonia. Não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como eu vou mudar alguém? Amando. E você percebeu que o amor não resume você? Porque o amor é paciente, é benigno, não busca os seus próprios interesses, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, não suspeita mal. Entendeu agora porque o seu filho não muda? Entendeu agora porque o seu pai não muda? Entendeu agora porque o seu marido não muda, sua esposa não muda? Porque você quer mudar ele. Porque você quer fazer juízo e não justiça. Justiça é ter harmonia no diferente. Quando ele equilibrava, quando harmonizava o ouro com o chumbo, a farinha com o metal, eu não estava igualando eles. Eu estava trazendo uma harmonia, porque o objetivo não era o meio. O objetivo era dizer que apesar de serem coisas diferentes, eles tinham o mesmo valor. Valor não é preço. Quando você coloca preço em alguma coisa, perdeu o valor para você. Quer ver um exemplo? Me venda os seus filhos. Qual o preço que você coloca nos seus filhos para mim? Me venda a sua mãe, me venda a sua avó. Qual é o preço que você coloca? Você não consegue vender, por quê? Porque não tem preço, tem valor. A partir do momento que eu coloco um preço, perdeu-se o valor. Ele vale só aquilo que eu coloquei. Então a justiça não era trazer preço, mas sim valor. Harmonia no diferente. Cada ser humano é único e tem valor. Não é porque ele pensa diferente de você. Não é porque ele faz coisas que você não concorda. Sabe por quê? Porque se ele está fazendo coisa diferente, coisa que você não concorda, sabe o que você tem que fazer? Ter uma harmonia com ele, para ele olhando para você, que é o reflexo de Deus, mudar, se é que precisa. Porque não tem como você mudar o reflexo de um espelho. E o ser humano é o seu reflexo, é o reflexo de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não tem como eu mudar ela. A única coisa que eu posso fazer é mudar a mim. E em uma relação, ela vai conhecer Deus. Porque Deus só é conhecido em um relacionamento. O ser humano é relacional. Pegue um humano, coloque numa ilha e vai acabar a espécie. Não é bom que um homem viva só. Quem disse isso foi Deus. Mas espera lá, ele tinha todos os pets. Não foi o homem que falou, Deus, é o seguinte,
Ó, jacaré tem jacarô, o elefante é elefô, o pinguim é pingoa. E eu não tenho ninguém. Não, o homem não estava nem aí. Não foi Deus, não foi o homem que falou assim. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que todos os dias Deus descia na viração do dia para trocar ideia com o homem. Então ele tinha Deus. Então esse papo furado, não, eu e meu Deus tá bom. Eu tendo Deus é o que importa. Não, não é bom. Ah, eu tendo meus animaizinhos, eu prefiro cachorro do que gente. Não, não é bom. Você precisa de uma relação com outro humano. Porque o homem sem Deus é um animal. Ele age por instinto, pisou no pé, ele morde, ele vê uma mulher, é por instinto. Só que o homem sem o homem vira um demônio. O homem sem Deus é um animal, mas o homem sem o homem é um demônio. Como assim, Alessandro? A história que a Bíblia nos conta é que havia Lúcifer, o anjo de luz, o único querubim ungido. Acima dele Deus, abaixo dele os anjos. Ele era o único, ele não tinha ninguém para se igualar. Com quem que ele se igualou? A Deus. Ele falou, me assemelharei ao Altíssimo, serei igual a Deus. Então se o homem não tiver um outro homem para ele estava com os animais que era inferior, e Deus superior, com quem que ele ia se comparar? O homem sem Deus é um animal, mas o homem sem o homem é um demônio. Porque ele vive só, egoísta, só pensa nele, passa por cima de todo mundo de qualquer jeito e não está nem aí. Ele quer que a vontade dele seja feita. E eu só consigo conhecer Deus em uma relação. Não tem como. Eu reconheço Deus no poder dele, mas só conheço em uma relação. Se Deus escolheu os diferentes, os que não faziam o que ele concordava, por que você escolhe? Por que para entrar no seu clã, na sua religião, e eu estou falando de todas, tem que ser do seu jeito, tem que se igualar a todo mundo igual. Ó, aqui você não pode fazer isso, ó, você não pode beber, você não pode fumar, ó, você não pode fazer isso. Ei! O amor tudo espera, tudo suporta, não busca os seus interesses, porque agora eu não quero que ele beba, porque senão vai me atrapalhar aqui um bêbado no culto. Pastor, vai defamar a minha igreja. Ou minha igreja aceita toda coisa. Não, eu estou pensando no quê? Por que eu não vivo mais para mim? Porque eu entendi que eu sou Deus aqui na terra. Filho de peixe, peixe é. Filho de gato, gato é. Filho de Deus é o quê? Deus. E o que Deus faz? Deus ama indiferente. Então ele está falando assim, quando você entendeu quem você é, você entendeu agora? Agora não vive mais para você. Deixa que eu cuide de você. Porque você faz um filho para quê? Para você cuidar dele. Então Deus cuida de você. Não você que tem que cuidar de você. Não, já entendi Deus. Agora eu faço o quê? Cuido dele. De modo que agora, olha que loucura. De modo que agora, em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ou seja, da terra. Porque você não é um ser humano, terreno, tentando ser espiritual. Você é um espírito manifestando uma humanidade na terra. Você é um espírito. Você é um ser que manifesta no humo. Porque você foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus, e Deus é espírito. Você é espiritual e não terreno. Você não foi chamado para produzir espírito. Você foi chamado para produzir vida. Pessoas. Você não reproduz espírito. Você reproduz pessoas. Você já viu um moinho eólico? Eu estive em Fortaleza com a minha esposa. A gente olhou assim, aquele monte de moinho eólico. Parecia um ventilador gigante. Já viram? O que o moinho eólico tem de diferente do ventilador? Porque na imagem, na semelhança são iguais. Só que o moinho eólico, ele pega o vento para produzir energia. E o ventilador consome energia para fabricar vento. Você não é um ventilador. A igreja está igual um ventilador, pegando energia. Parece que os cultos, Deus é o que está desviado. A gente vem aqui, vamos fazer um louvorzinho para ver se Deus vem, para ver se Ele ouve. A gente ora para ver se Deus responde, porque parece que Deus não é crente. Vamos converter Deus, vamos gente, vamos lá, até a presença dEle. Oh, quero te conhecer. Ei, você não está aqui para produzir vento. Você está aqui para gerar vida. Você vai pegar o vento, que é o Espírito Divino, que vai vir sobre você, e você vai gerar vida, energia. Meu Deus, Ele está falando assim, escute.
Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, está usando a sua boca. A gente não tem ideia do que é isso. A Bíblia está dizendo: ei, Deus está usando você para harmonizar o diferente, porque nós todos somos uma família. Então não é uma prostituta que está lá, é a sua irmã, ela só não sabe. E como o irmão vai reconhecer o outro? Quando quem sabe que vai lá falar para ele: irmã, eu te amo. Você tem um pai que te ama. Não, meu pai me abandonou, meu pai me largou. Não, eu não estou falando desse. Eu estou falando do Criador, daquele que te formou, que te gerou, que te fez. Ele te ama. E Ele veio para te dar vida e abundância. Mas sabe qual é o nosso problema? Ela só vira nossa irmã quando ela parar de fazer o que ela faz. Aí não precisa mais. Se ela parar de fazer o que ela faz, eu não preciso mais amar ela. Qual o motivo de eu amá-la? Se ela está fazendo o que eu queria que ela fizesse. Qual o motivo de eu amar quem está fazendo o que eu quero? Eu preciso amá-la quando ela está fazendo errado. O amor se manifesta no erro. Ah, mas eu não concordo que fulano fez coisa errada. Então ame-o. Mostre como faça certo. Mostre como faça certo. Porque aí Deus falou assim: tá bom, é o seguinte, se o problema é pecado, você está falando, não, é pecado, é porque os caras fazem coisa errada, e não tem comunhão, não tem o quê. Então tá bom, falou, tá bom, é assim? Eu vou virar pecado. Pra você entender que vocês são igual a mim. Já que vocês são pecado, eu vou virar pecado para ser igual a vocês. Você não entendeu nada, gente. Ah, o problema é pecado, então eu vou virar pecado. Já que vocês não querem ser igual a mim, eu vou ser igual a vocês, eu sou pecado. Pronto. Deus tornou um pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. O que é justiça? Harmonia com o diferente. O que é justiça? Amar aquele que você não concorda. É ter comunhão com aquela pessoa que você fala: não, mas ele me envergonha. Ah, eu tenho vergonha de andar com meu irmão, porque ele não pensa como eu. Eu tenho vergonha de me harmonizar, porque fulano de tal não pensa como eu. Não. Você é justiça de Deus. Você é justiça de Deus na terra. E aonde eu faço isso, Alessandro? Lá fora. Não é trazendo para dentro de quatro paredes, para igualar todo mundo, para deixar todo mundo medíocre. Você é justiça no seu trabalho. Você é justiça como médico. Você é justiça como juiz. Você é justiça como jogador de futebol, como aluno, como lixeiro. Cara, você é justiça onde você está. É lá que você tem harmonia, para ele conhecer que ele faz parte de uma família. E se quiser, participa de uma igreja. Mas é lá que você é justiça. É lá que você manifesta a sua essência. Quando eu amo, preste atenção. Quando eu amo, eu não cumpro uma lei. Quando eu amo, eu não cumpro um mandamento. Quando eu amo, eu revelo uma natureza.